Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. Depois de alguns dias sem trazer umas gravações aí para os irmãos, que realmente eu estava estudando, estava pesquisando. E hoje nós vamos fazer a quarta parte sobre o estudo das duas casas, ok? Então vai ser um estudo aí um pouco mais demorado que os outros. Então, à medida que os estudos vão avançando, os estudos vão ficando um pouco mais elaborados, né? E realmente, algumas coisas eu tive que pesquisar, tanto da parte histórica, para fazer as outras partes. Então serão 12 partes, tá? Esse estudo vão ter 12 partes, de mais ou menos meia hora a cada vídeo. Então é muito tempo de estudo aí para os irmãos aprenderem. São aulas mesmo. Então nesse tempo eu estava pesquisando sobre o assunto, amém? Então para você que não era inscrito, ou que você que não é inscrito no canal, você pode estar se inscrevendo no canal, para você estar recebendo as atualizações de quando virem as outras partes do estudo, tá? Vai ter uma playlist com esse assunto que você vai poder estar acessando. Eu vou também botar uns outros vídeos que eu gravei no passado que estão associados com esse vídeo, mas que não tem tanta abrangência sobre as duas casas. Então se inscreva no canal e compartilhe os estudos, amém? Que Deus abençoe os irmãos e não se esqueçam de anotarem as coisas que vocês estão aprendendo, né? Escrevam e, se não entenderam, retornem nos vídeos para poder aí estar memorizando de novo os versos que foram passados, ok? Então vamos recapitular um pouquinho do último estudo, que eu acho que já faz aí uma semana e meia mais ou menos, né? Não sei quanto tempo faz. Nós vimos que essa bênção ela vem se estendendo lá do princípio, a bênção que Deus deu para a descendência da mulher, ela vem se estendendo do princípio, chegou em Sem, depois Abraão, Isaac, e nós vimos Jacó no último vídeo. Então eu quero recapitular um texto, ou melhor, na verdade, que eu não havia lido, mas que ele está em associação com os textos que nós vimos no vídeo passado. Em Gênesis 48, verso 1 a 4, diz assim, porque nós vamos estudar um pouquinho sobre José e Efraim hoje, tá? Então é necessário nós entendermos Jacó. Passando essas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés e Efraim, eles têm uma revelação tremenda aqui, que nós vamos estudar daqui um pouquinho mais, não sei se nesse vídeo, acho que nos próximos. Que nós vamos ver que eles estão ligados com uma tipologia futura do que Deus quis mostrar, tá? Isso a gente vai ver depois. Então, quando a gente começar a olhar para essa expressão Manassés e Efraim, muitas vezes não está falando do personagem em si, mas está falando de uma revelação profética que Deus colocou sobre aquele personagem para mostrar um todo. Então muitas vezes, por exemplo, assim, nós vemos que Deus ele utiliza exemplos de certos personagens para tipificar a Cristo. Então no caso de Manassés e Efraim também, Deus não quer falar sobre um indivíduo, mas ele quer falar sobre um contexto de pessoas. Quando nós estudarmos Isaías 54, isso vai ficar muito mais claro, tá? Mas isso vai ser nos próximos vídeos. Então o que eu quero dizer, moral disso, é que nós olhemos para esses dois personagens não como um homem em si, ou como um reino, uma nação, mas sim como uma tipologia profética, tá? E vai dizer assim, então José tomou consigo a seus dois filhos, Manassés e a Efraim, e avisaram a Jacó, eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Ele já estava enfermo, né? Estava doente, estava a ponto de morrer já. Então ele se esforçou para poder ter com seu filho José. E disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso, que me apareceu em luz, que seria Betel, que nós vimos lá onde fala do dízimo de Jacó, na terra de Canaã, me abençoou. Né? Então veja, Jacó está sendo abençoado. Perceba que aquilo que foi dado a Abraão, né, que foi dado para Sem, está caindo em Jacó aqui. Diz assim, bendito seja o Deus de Sem. Então isso nos mostra que a bênção está sobre Sem, porque ele cria nesse Deus. E quando diz assim para Abraão, seto uma bênção, você vê que Abraão foi abençoado. E agora nós vimos que essa bênção ela cai sobre quem? Sobre Jacó. Ele disse assim, e me disse, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse, eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei uma multidão de povos, e a tua descendência darei possessão perpétua
desta terra. Então vamos analisar aqui essa expressão, né? Estou com a Bíblia aqui, deixa eu pegar uma caneta melhor. Vou marcar aqui na minha Bíblia, tá? Atente para essa expressão, e me disse, eis que te farei fecundo, tá? Eis que te farei fecundo. Essa expressão aqui no hebraico é a expressão pará, que é justamente a expressão que vai dar origem à expressão frutífero. Se você pegar algumas traduções, você vai ver que não está aqui fecundo, mas está a expressão frutífero, tá? Você vê que a expressão aqui está frutífero. E Deus ele não está utilizando essa expressão frutífero para alguma coisa sem sentido. Mas ele quer demonstrar que essa expressão frutífera está ligada com alguma coisa. O texto mesmo vai dizer, eis que te farei frutífero ou fecundo. A expressão mais certa é frutífero, tá? E te multiplicarei, te tornarei em multidão de nações. Então essa expressão frutífera ele está linkada com o quê? Com a expressão multidão de nações. Mas nós vemos aqui que Jacó ele não se tornou numa multidão de nações. Contudo, nós vimos que lá atrás, quando houve aquela mudança do termo Jacó para Israel, Deus falou assim, multiplica-te uma nação e multiplica-te uma multidão de nações, né? Então isso não se cumpriu, porque Deus tratava de coisas futuras. E essas coisas futuras, elas vêm sido que desmembradas, ou seja, demonstrado de ponto em ponto nesses personagens, nesses patriarcas. Agora, olha o que Deus vai colocar sobre José e Efraim. Vamos olhar para Gênesis 41, verso 52. Presta atenção. Gênesis 41, verso 52, diz assim. Minha Bíblia está caindo aos pedaços, né? Vamos olhar aqui para Gênesis 41, verso 51, tá? Depois nós vamos ver o verso 51 e 52. Antes de chegar a fome, nasceram-lhe 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de todas as angústias da casa de meu pai. Então o primeiro filho de José, o primogênito, foi Manassés. Mas olha o que ele vai dizer sobre o segundo que vai nascer. E ao segundo o chamou Efraim, pois disse, Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. Então olha que tremendo. Essa expressão Efraim, dentro da palavra Efraim, você vai ter a palavra fratá, né? Tudo faz parte de uma mesma palavra, que quer dizer literalmente fruta, frutificar, frutífero. Então dentro desse nome Efraim, você tem essa expressão frutificar. Então olha como Deus, toda vez que usava a expressão dizendo para Abraão, tu serás frutífero, Isaac, tu serás frutífero, Jacó, tu serás frutífero. Você vê que agora José colocou essa expressão frutífero sobre Efraim. Então o que Deus está querendo nos mostrar com isso? Que desde lá de onde Deus deu a promessa a primeira vez para Abraão, agora ela está caindo em Efraim. E Efraim que está levando esse nome de frutífero sobre si. Né? Então é como se Deus estivesse mostrando para nós que esse frutificar está sobre Efraim. Esse que é frutífero, amém? Então você tem o contexto desse nome frutífero colocado todo sobre Efraim. Por isso que nos outros vídeos eu falei que essa expressão frutífero ela tinha um grande contexto profético, amém? Então memoriza na sua mente que Efraim quer dizer frutífero. Agora quando nós olhamos para Gênesis 49, verso 22 e verso 24, tendo essas coisas em mente, nós vamos ver que as revelações elas vão começar a ser destrinchadas para nós sobre esses textos, amém? Então, nós lemos em Gênesis 48 que diz assim, e me disse, eis que te farei frutífero e te multiplicarei e tornarei em multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Então isso foi falado para Jacó, como nós vimos aqui em Gênesis 48. Né? Deus falou essas coisas para Jacó, abençoou e colocou
aqui essa bênção de ser frutífero. Contudo, enquanto ele esteve em vida, essa expressão frutífera ela não se cumpriu. Porque Jacó não se tornou em uma multidão de povos, mas falava do futuro. E vai dizer mais. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meu, como Rubens e Simeão. Mas a tua descendência que gerarás depois deles serás tua. Segundo o nome dos teus irmãos serão chamados a sua herança. Então, o que Jacó está fazendo? Jacó está pegando a Efraim e Manassés, né? Efraim e Manassés são 2 filhos de José. Eles não eram filhos de Jacó, mas eles eram o que? Descendentes de Jacó. Isso vai ter uma revelação profética. Por quê? Porque esses 2 personagens, Efraim e Manassés, eles são descendentes de Jacó por sangue. Mas eles não são filhos de Jacó. Então o que Jacó vai fazer? Ele vai pegar esses 2 filhos, Manassés e Efraim, e vai adotar para si. Então olha só, 2 gentios. Porque veja que Efraim e Manassés, eles são filhos de uma egípcia, né? Com Efraim, na terra do Egito. Então são filhos que você vê que tem a linhagem por sangue de Israel, mas também tem a linhagem gentia, e você vê que o quê? Que os 2 se unem ali, você vai ter Efraim e Manassés. Então, gentio misturado com a descendência de Abraão. Então o que você está vendo? Que Jacó ele vai adotar esses 2, Efraim e Manassés. Ele toma para si como se fossem seus próprios filhos. Então por isso que quando você vai ler mais para frente, quando vai se tratar das 12 tribos, você vai ter 11 tribos, que são chamados pelo nome dos 12 filhos de Abraão, melhor, dos 11 filhos de Abraão. E você vai ter uma tribo, a tribo de José, que ela é dividida em 2 povos, que seria Efraim e Manassés. Então você tem a meia tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés. Então essas 2 meia tribos formam a tribo de José. Então aí você vai ter esse contexto de 12 tribos, quando na realidade são 13 tribos, né? Se você for ver, somar a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim, você vai ter 13 tribos. Mas Deus chama de meia tribo. E isso seria que a tribo de José. Agora, olha a revelação profética que Deus vai nos dar aqui. Nós saímos do verso 7, vamos sair do verso 7 e nós vamos até o verso 11. Olha a revelação profética que Deus vai nos dar aqui. Então disse Israel a José: eu não cuidava em ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os seus joelhos, deu a seu pai, e inclinou-se na terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, né, a Efraim na sua mão direita, e a sua esquerda, Israel, tomou a Manassés, e à direita, né, e fê-los chegar a ele. Então o que ele fez? Ele pegou, botou os 2 filhos de José, né, um a cada lado, um na direita e um na esquerda. Para quê? Para os abençoá-lo. E diz assim: mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não bastante Manassés ser o primogênito. Então, veja comigo, ele cruzou as mãos, né? Então, a mão que era da primogenitura, ela foi colocada na mão daquele que não era primogênito. E a mão que não era da primogenitura foi colocada sobre aquele que era primogênito. Então, perceba que aqui nós temos como se fosse uma repetição daquilo que aconteceu no passado. Por quê? Nós vemos que a descendência, o primogênito de Abraão, era Ismael. Mas quem levou a primogenitura foi Isaac. Depois, no mesmo contexto, nós vamos ver que quem é primogênito de Isaac é a Esaú. Mas quem levou a primogenitura foi quem? Foi Jacó. E depois, mais para frente, no mesmo contexto, nós vamos ver que a primogenitura de Jacó era para cair em Rubens. Mas ele profanou a primogenitura quando ele se deitou com a sua concubina. Então essa primogenitura caiu sobre José. E depois, quando a primogenitura foi ser colocada sobre José,
ou melhor, quando foi ser dada aos filhos de José, nós vamos ver que ela não caiu no primogênito, mas ela caiu naquele que veio depois de José. Né? Então a primogenitura ela nunca cai sobre o primogênito, mas sempre cai com aqueles que vêm depois. E nós vamos tratar isso depois, o que significa esse detalhe, tá? Que aqui tem dois povos que Deus está tipificando, um que vem antes, que não leva a primogenitura, e o que vem depois. Então o que nós estamos vendo? Que é Efraim que está levando a bênção da primogenitura. E você vê que sobre esse termo Efraim, como nós vimos lá, está a palavra frutífero. Então, desde Abraão nós vamos ver, Abraão, tu vai ser frutífero. Isaac, tu vai ser frutífero. Jacó, tu vai ser frutífero. José, tu vai ser frutífero. E agora caiu essa expressão, Efraim, tu vai ser frutífero. E ele está sobre si mesmo, no nome dele já tem a expressão frutífero. Porque a bênção vai se cumprir sobre Efraim. Você não vê essa bênção mais sendo colocada depois em outros personagens, mas ela parou ali. E vai dizer mais assim sobre Efraim. E abençoou José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, e o Deus que me sustentou durante toda a minha vida até este dia. Agora preste atenção. E o anjo que tem me livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja neles chamado o meu nome. Olha que tremendo, meus irmãos. Porque veja bem, qual é o anjo que abençoou a Jacó? Vamos ler lá em Gênesis, né? Vamos pegar aqui Gênesis, que eu esqueci de anotar. Israel. Diz assim. Olha lá que tremendo o que o texto vai dizer. E vamos ver que anjo que foi esse que abençoou. Vamos em Gênesis 32, verso 24. Ficando ele só, ou seja, Jacó, naquela perseguição quando Esaú estava, na verdade quando Jacó estava voltando da casa de Labão, né, que ele estava temeroso em relação a Esaú, diz assim, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a sua junta da coxa de Jacó, na luta com este homem. Disse este, deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Respondeu então Jacó, não te deixarei ir, sem que primeiro me abençoes. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ou seja, o anjo perguntando para Jacó, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás mais Jacó, e sim a Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens prevaleceste. Então você vê que quem abençoou aqui o anjo foi justamente esse anjo. E a gente vai ver que esse anjo vai aparecer lá no Monte Sinai depois. Então esse anjo aqui foi aquele que diz assim, né? Diz exatamente assim. Então disse, já não te chamarás a Jacó, mas sim a Israel. E Jacó diz assim, não te deixarei sem que primeiro me abençoes. Então esse abençoar foi ser levado o quê? Foi levar o nome de Israel sobre si, porque o anjo abençoou a Jacó, dando o nome dele, trocando o nome de Jacó para Israel. E o interessante é que quando nós vamos ver aqui em Gênesis 48, quando ele diz assim, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, nós vimos que a bênção que Jacó levou desse anjo foi receber o nome de Israel. E o que ele vai dizer aqui? E o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes e seja neles chamado o meu nome. Qual o nome? Israel. Então a mesma bênção que caiu sobre Jacó, ele está fazendo com que caia sobre os dois filhos de José. Ou seja, que eles levem sobre si o nome de Israel. Então o que nós estamos vendo aqui? Que Manassés e Efraim vão levar o nome de Israel. Por isso que diz, né? E seja nele chamado meu nome, o nome de meus pais, de Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então que tremendo, meus irmãos. Ele está colocando o nome sobre esses rapazes, o nome de Israel. A mesma bênção que foi dada para Jacó está caindo sobre eles. E as bênçãos que foi dada para Abraão, Isaque e Jacó também estão caindo sobre eles. E vai dizer mais. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ou seja, a mão direita é a mão da primogenitura, que deveria ter sido colocada sobre Manassés, foi colocada sobre Efraim. Foi-lhe isto desagradável, tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim
para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não é assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a sua mão direita sobre a cabeça dele, de Manassés. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também Manassés será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, declarando, pois, por vós Israel abençoará, dizendo: Deus faça Efraim como Manassés. E pôs o nome de Efraim à frente do de Manassés. Amém? Então, o que nós estamos vendo? Que a bênção, né, dessa primogenitura, dessa multidão de povos, agora está caindo sobre Efraim. E essa expressão Efraim, ela não foi utilizada sem sentido ou para bonito, mas ela foi utilizada para quê? Para que Deus testemunhasse que seria por meio dessa expressão em que a promessa da multidão de nações se cumpriria. Porque diz sobre Manassés, né? A sua descendência será uma multidão de nações. Então, a descendência de Isaac ia ser uma multidão de nações, a descendência de Abraão seria uma multidão de nações, e a descendência de Jacó seria uma multidão de nações. Agora, a descendência de Efraim seria o quê? Uma multidão de nações. Então, você já começa aos poucos a entender que é por meio de Efraim que a igreja passaria a ser apresentada, né? E dentro dessa expressão Efraim está o termo frutífero, da onde vai o que? Frutificar nações. Amém? Eu tive que pausar o vídeo aqui, que deu pau no tablet e ele caiu no chão aqui, né? Então os irmãos vão ver um corte aí no momento. Agora, olha que tremendo que a gente está vendo aqui. Deixa eu achar uma posição legal aqui para o tablet e para a Bíblia, para que não caia de novo. Então, ó, a gente viu uma coisa aqui tremenda. Olha a sabedoria que Deus está vendo aqui, que Deus está nos mostrando, aliás. Perceba que Efraim está sendo apontado dos gentios, né? Em Efraim está mostrando essa multidão de povos. E nós somos a multidão de povos, como nós vamos ver que vai revelar depois do Novo Testamento. Eu não vou entrar nesse detalhe ainda. Então, muitas vezes, quando nós vemos Efraim na Bíblia, Deus não quer falar sobre uma tribo de Efraim, mas ele quer falar em relação a essa expressão profética que fala de multidão de povos. Então, essa multidão de povos, ela tipifica da igreja, porque o Israel da primeira aliança, ela não é uma multidão de povos, ela é um povo, ela é uma nação. Por isso que Deus fala para Jacó: Jacó, multiplica-te uma nação, multiplica-te uma multidão de nações. Então são dois aspectos diferentes. Uma nação, sim, trata daquele Israel terreno, né? Mas uma multidão de nações trata dessa multidão de povos que viriam. Então, às vezes as pessoas utilizam a expressão Efraim apenas entendendo que trata de uma tribo, quando Deus quis mostrar todo um contexto profético, todo um contexto de muitas coisas. Então, várias vezes nós vamos ver na Escritura Deus falando contra Efraim. Só que você tem que ver que tem esse contexto de multidão de povos. Então, é como se Deus estivesse repreendendo uma multidão de povos em Efraim. Tá? Nós vamos ver isso depois lá na divisão do reino. Agora, você sabe o que quer dizer José? Você sabe o que quer dizer a expressão José? A expressão José quer dizer justamente Deus acrescenta, né? Essa expressão José quer dizer Deus acrescenta. Então, é mais ou menos como se Deus pegasse aqueles que são fora e tomasse para si e acrescentasse. Então, isso foi tipificado quando Jacó tomou esses dois gentios, que eram Efraim e Manassés, né? Efraim e Manassés eram gentios, e o que ele fez? Ele incorporou nas 12 tribos. E por que isso é interessante? Porque você vai entender que se Efraim aponta para essa multidão de nações, e eles estão sendo adotados por Jacó e acrescentado às 12 tribos, isso está mostrando uma revelação profética para o futuro, quando Deus toma os gentios e acrescenta ao seu povo. Percebe isso? Então Efraim ele foi adotado por Jacó como uma tipificação de Deus adotando os gentios e colocando eles no seu povo. Em Efésios capítulo 2 vai dizer assim para nós. Em Efésios capítulo 2. Olha que tremendo.
diz assim, Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós que éreis gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da cidadania de Israel e estrangeiros às alianças das promessas, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis antes longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então olha que tremendo. Paulo, ele pegou dizendo assim, que nós que éramos gentios na carne, nós que éramos pessoas que estavam sem Deus, sem Messias, né, agora por meio do sangue de Cristo nós fomos aproximados, nós fomos acrescentados ao que? A cidadania de Israel. Mas não pense que ele está dizendo a cidadania de Israel literal, de você virar judeu, não é isso. Isso está falando de profecias, termos proféticos, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está adotando a esses gentios como filhos, para que assim como um filho tem direito à herança, nós que somos adotados temos direito à herança. Então, é por isso que vai se cumprir essa expressão que a descendência de Abraão vai herdar junto com Abraão, porque passaram a ser filho com essa adoção. Agora, o interessante é que assim como Jacó, quando diz multiplica-te uma nação e multiplica-te uma multidão de nações, nós vemos que Jacó recebe o nome de Israel e ele associa com essa uma nação e essa multidão de nações. Nós vemos que aqui também esse anjo, na verdade Jacó diz, né, que o anjo que me abençoa, abençoa esses rapazes e seja neles chamado o meu nome. É por isso que hoje as pessoas elas não entendem as profecias, porque Deus quer chamar os gentios que se achegam a Cristo de Israel. Isso nós vamos entender nas próximas partes, amém, irmãos? Vou finalizar por aqui o vídeo, que ele já está ficando com quase meia hora, e eu não quero passar muito desse tema. Que Deus abençoe os irmãos e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, amém? Fiquem na paz de Cristo.